A polêmica, a mulher não existe, né? Essa polêmica do Lacan, ela é interessante, e aí a gente tem que entender o enquadramento. Quando ele fala a mulher não existe, é um A maiúsculo, né? A mulher, como se fosse um grande construto, como se fosse uma ideia que abarcasse todas as variabilidades e as parcialidades do que seria um sujeito feminino, que seria a mulher. Então, o Lacan diz, não existe a mulher, como se fosse um manancial único, mas existem muitas mulheres, uma a uma. Existem mulheres e é preciso contá-las uma a uma. Esse é o final do raciocínio que muitas vezes a gente não diz porque a gente fica na primeira fala, né? Então, isso é como se fosse para nós uma grande lição de humildade radical, porque não há o objeto. O grande objeto, que seria a coisa, que seria o falo, que seria aquele objeto da completude, que seria a totalidade. É nosso sonho humano, a totalidade absoluta, uma referência. E, no entanto, a gente vai ter que aceitar humildemente, por isso que eu usei essa palavra, a ideia de que nós somos pequenos viajantes em dado momento histórico, num tempo e no espaço muito restritos, e vamos respirar esse ar agora e um pouco. Cada um é singular, é único e a gente não é pleno. E que bom, chega um dia no próprio processo analítico em que você entende que isso talvez seja alívio e que você não precise ser tudo. Por exemplo, que você sonhou nos seus sonhos de adolescência, ou que seus pais desejaram narcisicamente para você, que fossem tudo aquilo que eles próprios não foram, ou que você seria, na verdade, o novo Messias, que é um delírio muito comum, né? Que bom que a gente não precisa ser o novo Messias, ou que o próprio conceito de Messias não faça parte da nossa vida. É um delírio. A ideia de você supor que haveria uma totalidade passada, presente ou vindoura. Agora, isso é o X da questão sobre a mulher. Só que, e aí eu vou dar uma provocada, nos próprios esteios da lógica lacaniana, que é a seguinte: ele não diz o homem não existe, ele diz a mulher não existe, essa a mulher. Porque o homem estaria preservado como lugar simbólico, como lugar de existência, pelo falo. Porque haveria para o masculino um atributo que seria o atributo fálico, que designaria esse lugar. Eu entendo essa argumentação e eu sigo essa argumentação e daria até para a gente abrir, tecnicamente é um pouco mais complicado que isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que talvez a gente já possa viver sem colocar um significante, um paradigma e alguma outra coisa fora. Colocar um centro e uma periferia, colocar uma denominação e algo que escapa a essa denominação. A gente colocar o falo masculino e o não todo fálico, o não todo fálica do gozo feminino, que seria não todo. Então, um lugar onde seria possível uma totalidade, um lugar onde haveria uma não totalidade, é interessante teoricamente, mas eu diria que a gente hoje já pode abrir mão até desta referência de um todo, ou de um lugar primeiro, que seria algo. Então, eu provocaria e eu diria: será que o homem existe? Quem disse que o homem existe ou que o falo existe? Se a mulher, com A maiúsculo,
Se essa totalidade do objeto não existe, então não existe. Não existe. É o que vai trazer consequências nessa discussão sobre o que é gênero e como que a gente vai se posicionar diante da diferença sexual, porque existe a diferença sexual. Existe corpos que são, salvo raras exceções, eles são corpos de macho e de fêmea. Então isso é o real do corpo. E a gente está com medo até de dizer isso, como se a gente tivesse medo, isso incorreria talvez em alguma coisa, e aí nasce o filho e na certidão de nascimento você não quer dizer qual é o corpo que ele tem, se é macho ou se é fêmea, porque aí então ele é livre para construir socialmente, psiquicamente, historicamente, o que ele quiser construir como seu gênero. Não somos tão livres assim. Infelizmente, não somos tão livres assim, mas talvez não sejamos tão presos como você supor um paradigma e algo que esteja não todo neste paradigma. Aí a gente tem uma boa conversa daqui para frente. Eu acho que o tempo nos dirá, a história vai desenhar esse nosso grande amor à ausência de binarismos de gênero, que eu acho muito interessante, para além de uma lógica binária. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não está assim com 76 possibilidades. Inclusive, não quero saber nada desse assunto, porque esse assunto não me diz respeito. Te diz respeito. Você querendo ou não, você tem um corpo, ele é real, ele tem uma genitália e ele é uma parte de um todo, de uma multiplicidade de muitos corpos. Então, a gente tem que, querendo ou não, saber que a gente está vivo, é por agora e é com este corpo e ele é de um certo jeito. Não é de outro, não é mais, não é menos e não é uma totalidade e tudo bem. É como se fosse... A gente está tentando, de um jeito estranho, dando uma volta muito grande, escapar da parcialidade. Escapar de ser só uma coisa. Eu diria que a gente é, e que a gente é só alguma coisa, e que isso pode ser muito interessante. Quem é você em termos do seu gozo sexual? Como você sente o seu corpo? Para além de homem ou mulher, ou com isso inclusive. Pensa sobre isso, ou melhor, né? Viva isso e escreva aqui. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.